querido, o negócio é o seguinte: Bolsonaro caiu do cavalo, se lascou. Se lascou de vez. Davi Alcolumbre, você sabe que vai ter eleição agora, assim que a galera voltar do recesso do Congresso Nacional, no Senado e na Câmara de Deputados Federais, vai ter eleição entre eles ali, entre os parlamentares, entre os deputados federais, para escolher o novo presidente da Câmara de Deputados Federais e entre os senadores para escolher o novo presidente do Senado Federal. Na Câmara de Deputados Federais, o meu voto, se eu pudesse, eu votaria, lógico, no pastor Henrique Vieira, que disponibilizou o seu nome para a disputa. Mas a gente sabe que muito dificilmente ele vai conseguir ganhar. Quem deve ganhar, pelas articulações ali, é o sucessor de Arthur Lira, Hugo Mota, que está ali, tá? O que eu tenho que dizer, é mais do mesmo, André? Mais ou menos mais do mesmo. Mas pior, como a Arthur Lira, não tem jeito, não. Pegou o código? Pegou, então tá bom. E vai ter também a eleição no Senado Federal. No Senado Federal, para escolher o novo presidente. O, o SWAT colocou o nome dele à disposição. O Marcos Duval colocou o nome dele à disposição. Ah, eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Por quê? Porque isso vai desgastar o PL. Eu acho é pouco. Aí o que que ocorre? Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre é o principal nome e que vai ser eleito. Vai ser eleito. E Davi Alcolumbre, eu não sei se você lembra, 2019, o primeiro ano de mandato de Bolsonaro, e 2020 todo, quem foi presidente do Senado nesses 2 anos foi exatamente Davi Alcolumbre. Você lembra disso? Pois é. Aí o que que ocorre? Eles tentaram intimidar, eles tentaram articular, negociar, para que Davi Alcolumbre, sendo eleito, e o será, pelo que tudo indica, não tem outro nome para derrubar Davi Alcolumbre, para ele dar a iniciativa e ler um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes, e assim começar um processo de cassação do ministro Alexandre de Moraes. Você sabe que o Senado é a casa responsável por dar abertura e processar e cassar, sendo o caso de ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim como a Câmara de Deputados Federais é a competente que tem atribuição, sendo o caso, de cassar presidente da República. Mas para isso precisa de um ato inicial formal, que é a leitura do pedido no plenário. E só quem pode fazer isso é o presidente das casas respectivas. Então, eles tentaram ali para ver se Davi Alcolumbre lesse e aceitasse ali dar o início, o andamento de um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Quem? Notadamente os bolsonaristas. Davi Alcolumbre já respondeu a galera bolsonarista e já respondeu a Bolsonaro. E aí perguntaram para ele se tinha alguma chance dele apoiar essa empreitada de cassação e de impeachment de Alexandre de Moraes. A resposta de Davi Alcolumbre foi: chance zero. A chance de eu iniciar um pedido de abertura de impeachment de Alexandre de Moraes é zero. Zero chance. E é interessante como é importante a gente trazer à memória alguns fatos. Davi Alcolumbre, como eu disse para vocês, já foi presidente do Senado durante todo 2019 e durante todo 2020, os 2 primeiros anos de mandato de presidente Bolsonaro. E ele foi muito pressionado, Davi Alcolumbre, essa época, para dar abertura ao impeachment de Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre foi pressionado por deputados, por senadores e foi pressionado pelo presidente da República, Bolsonaro, à época, para ler e dar início a um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. Para pensar. Eu estou esclarecendo isso porque eu já vi fake news eles falando que agora vai, que agora vai. Então nós vamos derrubar, desmascarar as mentiras, envergonhar as mentiras e derrubar máscaras. Dessa forma, trazendo a verdade. Davi Alcolumbre foi extremamente pressionado para aceitar um pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes em 2019 e 2020. E quem era presidente à época, infelizmente? Bolsonaro.
Bolsonaro era um dos principais que ali, ó, que tentava pressionar Davi Alcolumbre. E para pensar. Não, pode chorar. Você que é gadinho, você pode chorar. Naquela época, para pensar, naquela época em que Bolsonaro era presidente, Davi Alcolumbre não deu abertura a pedido de impeachment contra Alexandre de Moraes. Agora que Bolsonaro não é nada, a não ser inelegível e daqui a pouco presidiário, você acha mesmo que Davi Alcolumbre vai aceitar pedido de impeachment? Não vai. Então desce daí. Ou então sobe do quinto dos infernos onde você tá. Sobe, 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 sobe. E para com mentira e fake news, com essas teorias de conspiração, essas coisas. Não vai ter pedido de impeachment de Alexandre de Moraes. O que vai ter é Bolsonaro denunciado pelo PGR, processado, condenado e vai para cadeia. Bolsonaro e sua organização criminosa. Aí fica até difícil eu explicar para vocês. Porque aí a gente tem que parar e pensar, qual organização criminosa? São tantas. Segundo a Polícia Federal, não sou nem estou falando. São tantas organizações criminosas que fica até difícil. Cada uma com seu núcleo. Da milícia digital, que o inquérito ainda não acabou, da fraude do cartão de vacina, que Paulo Gonet pediu mais diligência, da ladroagem das joias, que Paulo Gonet pediu diligência e teve a resposta agora, com um monte de provas que a Polícia Federal conseguiu alcançar junto com o FBI nos Estados Unidos. Mostrei isso explicadinho para vocês na live ontem de 12h30. E agora, o inquérito da tentativa de golpe, que parte dele foi concluído e Bolsonaro foi indiciado. Bolsonaro e mais 12 foram indiciados pela ladroagem de joias, crime de peculato, organização criminosa, ou uma organização criminosa aqui, e lavagem de dinheiro. Bolsonaro e mais 16 pessoas foram indiciadas pelos crimes de falsificação de documento público, falsidade ideológica, inserção de documento falso dentro do sistema de informação do SUS e outra organização criminosa aqui. Bolsonaro, no total, 17 pessoas foram indiciadas. E agora, da tentativa de golpe. Mais de 40 já foram indiciados pela tentativa de golpe. E detalhe, a Polícia Federal concluiu o inquérito em parte, onde indiciou Bolsonaro e mais de 40 por tentativa de golpe, por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e outra organização criminosa. Por isso que eu digo, repito, inelegível, daqui a pouco presidiário. Então, se não teve cassação, se não teve impeachment de Alexandre de Moraes enquanto Bolsonaro era presidente, só para relembrar, pedagógico, pedagógico. Bota, 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 vai se lascar, Bolsonaro. Bolsonaro era presidente da República, tinha o procurador-geral da República e a vice-procuradora Augusta Uaras Lindor Araújo na mão. Tinha a Polícia Federal manietada, amarrada, sequestrada por um projeto de governo e da família dele. Tinha um Congresso na mão, com as emendas secretas, tudo e tal coisa, e não conseguiu dar início a um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. E o presidente do Senado, 2019 e 2020, os 2 primeiros anos de Bolsonaro, era Davi Alcolumbre, e não conseguiu. E agora vai conseguir? A chance de um impeachment de Alexandre de Moraes, com Davi Alcolumbre na presidência do Senado Federal, ele respondeu: é zero. Agora, a chance de Bolsonaro ser preso e ser condenado nesse ano de 2025 é 99,9%. Pegou o código? Pega o código, pega o código, meu querido e minha querida. E aqui não. Aqui vocês não vão ficar mentindo, não, com essa sem vergonhice, não. Inclusive, Davi Alcolumbre, ele teve, inclusive, a coragem de encarar Bolsonaro em relação ao descaso dele com a pandemia também. Foi o Senado e a Câmara de Deputados Federais que, em muitas situações, chamaram a responsabilidade Bolsonaro em relação à questão do genocídio da pandemia, que acabou sendo reverberado pela omissão, pelo descaso, pelo deboche, pela crueldade de Bolsonaro durante seu governo.
Eu quero mostrar um tico-tico do discurso de Davi Alcolumbre, que vai ser eleito presidente do Senado em fevereiro, no início do ano agora de fevereiro, assim que começar. Na primeira sessão do recesso já tem que ocorrer essa dinâmica da eleição dos novos presidentes das casas respectivas. Eu quero mostrar um tico-tico da fala de Davi Alcolumbre quando ele deixou a presidência do Senado em 2020, onde ele foi muito atacado pelos bolsonaristas, inclusive por Bolsonaro. Vamos lembrar isso aqui, um tico-tico que é relevante e oportuno. Enquanto isso, coloca aí, ô bolsonarista, deixa de mentira. Vamos ver junto. Passou um período de muita turbulência, de muita polarização política, de muito enfrentamento institucional, e a gente teve, como presidente do Senado e chefe do Poder Legislativo, a oportunidade em vários episódios de pedir a pacificação, pedir a união dos brasileiros em torno de causas, ser uma ponte em relação aos outros poderes, quando muitas das vezes alguns atores faziam de tudo para destruir as pontes, eu sempre fiz de tudo para construir as pontes. E eu sei que eu tenho hoje esse reconhecimento de ter sido, até hoje, um presidente da pacificação, da união, do entendimento. Eu acho que a palavra que eu mais falei como presidente do Senado foi entendimento, pacificação e união. E eu tenho a certeza que essas palavras são um ponto de partida para a gente conviver numa sociedade com os diferentes, que pensam diferente. Respeitar aqueles que pensam diferente também é papel de uma democracia. Para isso nós vivemos numa e somos livres, e somos todos muito felizes de vivermos em uma democracia. Mas eu tenho convicção e a certeza absoluta de que eu cumpri o meu dever, cumpri as minhas obrigações e continuarei cumprindo, porque exerço um mandato que foi outorgado pelo povo do Amapá, em nome do povo brasileiro, no Senado da República, uma casa centenária de quase 200 anos, e ter a honra de presidir essa casa por esse período de 2 anos e saber que eu tentei acertar mais do que errar. E acertou. E acertou. Só de ter dado a lapada nos bolsonaristas, acertou. E Bolsonaro se lascou. Então eu sempre digo e vou repetir para vocês. Se Bolsonaro e os bolsonaristas não conseguiram derrubar Alexandre de Moraes enquanto Bolsonaro era presidente, não vão conseguir derrubar agora em que Bolsonaro é inelegível, daqui a pouco é presidiário. Para que essa configuração seja alterada, só se ocorrer alguma situação muito grave envolvendo o nome de Alexandre de Moraes. E mesmo assim, com provas, com toda a situação. E até hoje, a única coisa que apareceu contra Alexandre de Moraes foi ilações, mentiras, teorias de conspirações e fake news. E quando a Folha de São Paulo disse que tinha 6 gigas, já enfiou o rabinho entre as pernas, já calou, 6 gigas de denúncia de não sei o que contra Alexandre de Moraes, mostrou que Alexandre de Moraes, na verdade, fazia aquilo que ele era pago para fazer, que é ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, em que a Folha não pesquisou. A Justiça Eleitoral tem algumas especificidades e atribuições que as outras justiças não têm, como, por exemplo, poder de polícia e, consequentemente, os atributos do poder de polícia, dentre os quais está agir de ofício, de forma inquisitiva. Agir na hora é uma característica que só a Justiça Eleitoral tem. E Alexandre de Moraes agiu dessa forma para garantir um pleito eleitoral probo, formal, constante, dentro da normalidade. E se ele não fizesse assim, aí sim ele teria cometido crime de prevaricação e de omissão. Só que a Folha não pesquisou essa especificidade da Justiça Eleitoral, aí colocou um monte de coisa que Alexandre de Moraes fez, porque Alexandre de Moraes fez e aconteceu sem o Ministério Público, não precisa. Justiça Eleitoral não precisa de Ministério Público, não, para ser provocado, não. Juiz eleitoral, TRE, ministro, tem esse poder, porque tem essa especificidade de poder de polícia. Assim como eu já disse para vocês, que a Justiça Eleitoral também tem uma especificidade muito interessante que as outras justiças não têm, que é consultiva. A Justiça Eleitoral é a única também consultiva.
que é onde os partidos, o político, faz uma consulta para o ministro, faz uma consulta para o juiz eleitoral e o juiz tem que responder. Vai fazer uma consulta para o juiz da vara para você ver. Ele vai te meter a vara, vai falar, vai estudar, vai pagar um advogado, que eu não sou obrigado a ensinar nada para ninguém, não. A justiça eleitoral é a única também que tem essa especificidade de ser uma justiça consultiva. Então, são especificidades muito peculiares que a Folha passou vergonha no crédito, no débito, no Pixel, com a presepada do 6 GB de coisa, que nunca mais botou nada porque sabia que ela foi envergonhada. E o que eu acho? Eu acho é pouco, gente. Uma vergonha. E outra coisa, ó, não vai não. Não vai não. Davi Alcolumbre vai dar tchau, vai dar tchau para Bolsonaro, que vai para Papuda daqui a pouco, viu, meu querido? Interessante aqui, ó, o governador de Santa Catarina sugeriu que Valdemar e Bolsonaro conversam bastante, mesmo com proibição imposta pelo STF. Oi, André, o governador deu entrevista aí ele falou ele sugeriu que os dois conversam bastante, mesmo com a proibição de Alexandre de Moraes. Uai, meu, se isso ocorrer, ô Polícia Federal, vai atrás. Se isso ocorrer, é cadeia. Isso aqui é ensejo de prisão preventiva. Se o juiz impõe medidas cautelares diversas da prisão, exatamente para evitar a prisão, e para você cumprir, e você descumpre, cabe prisão. É ensejo de prisão preventiva. Eu vou botar o tico-tico aqui para você entender. Deixa eu ver se tem aqui. Para a gente comentar essa situação aqui, ó. Olha aqui. Vou botar o tico-tico da fala dele aqui, falando que os dois conversam. Vamos ver juntos. E o nosso presidente Valdemar conversa muito com o presidente Bolsonaro, que é o presidente de honra, né? Espero que daqui um pouquinho eles possam conversar na mesma sala, né? para se ajudar ainda mais. Conversa muito com o presidente Bolsonaro, Uai, ele quis dizer... Não, ele disse, gente. Eu não tô doida? Ele disse. Ou não disse? Ele disse que o presidente Bolsonaro, na capa que nunca não é presidente, na verdade nunca foi presidente, né? Foi tão desgoverno que não pode nem chamar aquilo de presidente da República, que foi um presidente um dia. O desgoverno Bolsonaro, ele disse que conversa muito com o Valdemar e que espera que daqui a pouco os dois possam conversar pessoalmente. Aí a gente pode intuir que a partir disso quer dizer que Bolsonaro e Valdemar Costa Neto conversam por telefone? Um atrás da porta, o outro lado da porta? Porque foi isso que ele falou. Que os dois conversam muito. E que daqui a pouco espero que os dois possam conversar pessoalmente. Ou não foi? Ô, polícia! Pede uma intimação aí para o Jorginho explicar isso. Como é que é isso? Você falou que os dois conversam muito, que daqui a pouco espero que eles podem conversar particularmente, pessoalmente. Vem cá explicar para a Polícia Federal isso aqui, ô governador. Não entendi, não, governador. Vem cá explicar. Pelo amor de Deus, gente. Ô PGR, ô Paulo Gonet, eu queria saber. Eu ia intimar e falar: intima-se, governador Jorginho Melo, para explicações. Eu queria saber. Eu queria entender isso melhor, se eu fosse o PGR e a Polícia Federal. Meu querido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tá brincando. Vai brincando. Vai brincando com a justiça. Aí depois vai se fazer de vítima, de pobre, coitado, lascado, perseguido. Aí não vai colar mais não, viu? Não vai colar mais não. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Meu querido, olha essa situação aqui. O pastor R.R. Soares, que é intitulado missionário, difundiu fake news sobre o Pix, você acredita? Olha aqui. Enquanto você saiu no fórum, revista Fórum, enquanto pedia dinheiro aos fiéis, R.R. Soares criticou o imposto que não existe. Falou assim: está acontecendo uma campanha contra o Pix, só porque a pessoa ajuda um parente, um amigo, e é de graça. Já querem cobrar imposto. Eles cobram imposto de tudo da gente. Oi? É uma maldade que querem fazer. Tomara que as autoridades deem um basta e que fique sempre assim. Todo mundo só quer ganhar e ganhar, poxa. Algumas vezes o parente está lá em dificuldade e só querem ajudar. Enfim, que Deus abençoe. Então, o R.S. Soares aqui quis dizer da questão do Pix, gente.
E não tem taxa nenhuma sobre a movimentação, sobre transação de Pix, gente. Não tem, isso é fake news. Não tem. O que vai haver é um maior monitoramento da Receita Federal em relação à circulação de renda, como já existe. Para quê, André? Evitar sonegação fiscal, fraude, lavagem de dinheiro. É isso que vai ter. Não tem imposto nenhum sobre Pix, não tem taxa nenhuma sobre Pix. E ele falou isso aqui, mas aí, peraí, né? O missionário, ajuda a gente. Ajuda a gente, missionário, porque aí nós vamos ter que esclarecer. Quem é que paga menos tributo no Brasil? Já ensinei isso para vocês. São dois que paga menos tributo no Brasil. Hã? O agro que não é pop, que mata. O agro tem um monte de isenções, subvenções tributárias. É, André? É. E o segundo? Entidades religiosas. As entidades religiosas não é isenção, não é subvenções, não é nada disso. É maior. É maior. Tá lá na Constituição Federal desde 1988, ó. Tá lá desse tamanho aqui, ó, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho, desse tamanho. Que é o quê? Já expliquei para vocês. A aula de direito tributário. Imunidade tributária sobre os impostos. E assim, você conta ou eu conto? Por que mesmo que a reforma tributária conseguiu ser aprovada? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque aumentou. Aumentou as isenções, as subvenções do agro, que não é pop. E aumentou a ampliação da imunidade tributária dos templos religiosos. Você fala assim, Andréia, você é contra? Vou deixar bem claro aqui para vocês, para não falar, eu não sou contra. A entidade religiosa que presta um serviço social de utilidade pública, de relevância social importante para o Brasil, eu não sou contra. Seja a entidade religiosa que for. Detalhe, não vem com racismo religioso aqui também, não. Não sou contra. O problema é usar dessa imunidade tributária para comprar jatinho, para comprar um instituto de faculdade privada e ter isenção, ou isenção não, e ter imunidade que as outras não têm para ganhar dinheiro. O problema é comprar o carro no nome da entidade religiosa, só para não pagar IPVA, não pagar tributo, e usa o carro como particular. Pegou o código? Pega o código, pega o código, meu querido, minha querida. Então, assim, tem imunidade tributária. Inclusive, o missionário falou numa TV aberta, acho que foi a Band, onde eles pagam ali, e deve ter isenção tributária também. Para propagar mentira? Aí eu sou contra. Em relação a entidades religiosas que não fazem o seu dever de casa, que é um serviço de utilidade pública importante, com um serviço de grande relevância social importante, não tinha que ter imunidade tributária nenhuma. Ou seja, poderia ter imunidade? Poderia, não sou contra, mas ia ter que ter a contrapartida, ia ter que comprovar o relevante trabalho social prestado à comunidade, à sociedade. Aí sim, isenção, imunidade, tudo bem. Tanto que hoje nós sabemos que muitas entidades religiosas são usadas para lavar dinheiro, exatamente por causa dessa farra em relação à questão de isenção, não, é imunidade. Imunidade. Você lembra do dia do atentado do tio França? André, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Eu vou te explicar. Calma, 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 calma. Não se afobe, não fique enfadonho, chateado. O gadinho tá enfadonho, o gadinho é enfadonho mesmo. Deixa ele chorando aí. Senta e aprende. Toca o gado. Não, fala pro gado sentar e aprender. Você lembra do ataque do tio França? Lembra?
O que estava sendo ali no plenário do Congresso Nacional avaliado? Algumas PECs de inserção na reforma tributária de quê? Ampliação da imunidade religiosa. Tanto foi assim que o pau estava quebrando lá fora no Congresso Nacional. Tio França tentando explodir bomba, tio França já estava morto lá, tinha outras bombas, polícia achou mais 6 bombas em vários locais e Arthur Lira não queria acabar com a sessão. Você não lembra? Não queria acabar com a sessão e o povo falando, tem bomba lá fora, vamos acabar com a sessão, ninguém entra, ninguém sai. E Arthur Lira não queria acabar com a sessão, por quê? Porque tinha que aprovar a PEC que ampliava a imunidade tributária dos templos religiosos, das entidades religiosas. Foi e aprovou. Só que agora, por isso que o R.R. Soares está chorando à toa. E ainda espalhando fake news. Não pode, não pode. Até porque o diabo é o pai da mentira. Então, Jesus, eu acho que fica meio assim, olhando os trem, fica falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o povo? Para que eu vou descer. O que ocorre? O que eles aprovaram, André? Cashback. O que é isso, André? Cashback. Ai, meu Deus do céu. A entidade religiosa comprou um jato. O jato custa, eu estou só dando um exemplo, eu não sei nem quanto custa um jato. Eu estou dando um exemplo para ficar mais fácil a minha conta. Entendeu? Para ficar mais fácil a minha conta. Comprou um jato de R$1 bilhão. Para fazer a obra religiosa. Aí precisa de jato de 5 estrelas para fazer a obra. Comprou um jato de R$1 bilhão. Ele vai ter direito a um cashback onde o governo vai pagar para ele mais ou menos 30% do valor. Vai pegar dos cofres públicos R$300 mil. R$300 mil? Não, se o jato custou um bilhão, vamos pôr 1 bilhão, para ficar mais bonito, para você entender. O jato custou 1 bilhão. Aí comprovou que comprou no CNPJ da entidade religiosa. Aí o governo vai ter que dar um cashback para ele, vai devolver dinheiro para ele, vai ter que pegar 30%. 30%? Mais ou menos isso. 300 milhões o governo vai ter que devolver para a entidade religiosa. Era isso que estava sendo avaliado no dia que o tio França tentou explodir o Supremo Tribunal Federal e a sessão não foi encerrada. André, você tá delirando, André. Não tô, não. Quem está delirando é quem está falando que vai ter taxação sobre PIX. Inclusive o missionário R.R. Soares, que intuiu que isso está acontecendo. Não pode. Eu vou botar aqui. Tanto que um dos que foram ferrenhos nessa situação, que falou lá na tribuna no dia, foi a Sâmia Bonfim. Falou, ô presidente, eu não estou me sentindo seguro para continuar essa sessão aqui, não. Tem bomba lá fora, o trem lá, e o senhor não encerra a sessão? Aí Glauber Braga falou, um monte falou também. Eu vou botar aqui, porque senão... Porque a gente tem que desenhar, né? Desenhar a gente não aprendeu, mas a gente bota tintim por tintim. Por quê? Porque a gente quer ensinar. E a gente envergonha a mentira aqui. E a gente derruba a máscara aqui. Você está entendendo? Então vamos botar aqui Glauber Braga falando sobre isso. Vamos dar um tico-tico? Vamos dar um giro. Ele vai falar primeiro sobre a Universidade de Silas Malafaia. Vamos ver esse primeiro aqui para a gente entender um tico-tico a mais desse esclarecimento pedagógico importante. Gente, Glauber por aqui, estou nesse momento na Câmara dos Deputados. Dá uma olhadinha nessa manchete. Gente, isso é absurdo demais. E com a aprovação dessa PEC 45, com as alterações tributárias que foram aprovadas na Câmara dos Deputados, com a modificação do conceito de isenção, de imunidade tributária, que inclui instituições, organizações ligadas às grandes igrejas, você vai ter a faculdade do Silas Malafaia sem pagar R$1 de imposto. Isso é só um exemplo. A gente poderia citar aqui também a Igreja Universal.
Isso é grave demais. E a hora de nós reagirmos é agora, porque depois não adianta a gente reclamar que ampliou-se a influência da bancada fundamentalista no Congresso Nacional, porque está se ampliando a influência econômica deles. E aquilo que você não cobrou dessas grandes igrejas agora e dessas organizações ligadas a essas grandes igrejas, como, por exemplo, aparatos de comunicação, vai faltar para a saúde, para a educação pública. A gente tem que reagir agora, que essa matéria ainda está tramitando no Senado Federal. Ajude-nos a fazer essa denúncia para que a gente possa modificar e retirar desse texto esse absurdo. Viu, meu querido? Tá sentindo? Vamos sentir mais um pouco, tem mais. Vamos ver esse outro vídeo aqui de esclarecimento e daqui a pouco eu vou te dar o finalidade, o final de tudo. Olha aqui. Deputado Crivella, Edir Macedo, tem jatinho? Não tem? A igreja também não tem. A Universal tem. A Record tem jatinho? A Record não. Por esse texto, que os senhores e as senhoras estão aprovando, o jatinho da Igreja Universal, que vier a ser comprado por Edir Macedo, vai ter um cashback de 30% do valor da compra. Eu perguntei ali, curioso, para o Tiago, quanto é que custa um jatinho? Não tenho a menor ideia. Tiago verificou ali, de 3 a 60 milhões de dólares. Vamos dizer, então, que Edir Macedo compre o jatinho mais barato. Dá, então, 15 milhões de dólares. 15 milhões de reais. 3 milhões de dólares. Edir Macedo vai receber de volta, vai sair do banco, ou com um sacão de dinheiro, ou com um cheque, ou com uma transferência bancária de quanto? 4 milhões e meio de reais. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, me desmintam no microfone. Digam que não é isso que está escrito nessa PEC. Pelo amor de Deus. Deputado Sóstenes, Silas Malafaia tem jatinho? A igreja tem jatinho? Também não. Pretende comprar? Se comprar, ou se quiser comprar, deputado Sóstenes, vai receber de volta 30% do valor pago. A Universal tem. A igreja de Silas Malafaia não tem. Mas é justo ter um recebimento de volta de 30% de um jatinho comprado pela igreja? É justo. É correto isso. Sabem quanto é o impacto financeiro dessa medida para o ano de 2024 e depois 25 e 26? 4 bilhões de reais por ano. Os senhores não têm vergonha de achar isso muito natural? De achar que não tem nada demais? Ah, mas vai perder voto da igreja? Não vai, não. Tem que dialogar com o povo de forma correta, objetiva e sincera. A igrejinha pequena, pergunte se ela é a favor do Silas Malafaia ou do Edir Macedo terem de volta milhões de reais quando forem comprar um jatinho. A igreja pequena é contra isso. É contra. Aí não dá para dizer, e aí agora eu quero dialogar aqui também com os partidos da esquerda mais ampliada. Não dá para dizer depois, o fundamentalismo cresce, o poder das igrejas grandes aumenta, mas na hora de votar uma matéria como essa, onde você vai abrir mão de 4 bilhões de reais por ano para beneficiar grandes igrejas, como Edir Macedo, como Silas Malafaia e companhia, fica com medo de perder voto e recua. A melhor forma de não perder voto é ir para o debate sincero com o povo, é dialogar com o povo mostrando o que está em jogo. O meu voto, aqui no dia de hoje, não vai servir para Edir Macedo sair com mala de dinheiro, ou com transferência bancária, ou com cheque de milhões de reais do jatinho que a Igreja Universal possa ter a intenção de comprar. Desculpem, senhoras e senhores, isso é o absurdo dos absurdos. Vamos botar esses 4 bilhões que vai se deixar de arrecadar no ano de 24, 25, 26, para ampliar os benefícios para o povo, para botar comida na mesa, para ampliar os investimentos em saúde e em educação pública, e não para fomentar
projetos de poder político de grandes igrejas, como de Silas Malafaia, Edir Macedo e companhia. Nós temos que ter a coragem de dizer. Muito bem. E a pergunta que fica, Andréia, foi aprovado ou não foi aprovado? Presta atenção. Foi aprovado em todas as comissões. Só falta ser aprovado pelo plenário da casa. É, André? É. Aí o que que eles fizeram? Deixaram para agora, para o ano de 2025. Porque eu expliquei para vocês que a parte da reforma tributária no que tange ao consumo foi regulamentada. No que tange ao consumo. Por exemplo, 0% de imposto sobre produtos da cesta básica, uma série de situações que foram aprovadas e que são positivas. No que tange à renda e ao patrimônio, é onde o bicho vai pegar. No que tange à renda e o patrimônio, a regulamentação, que é a lei infraconstitucional, que traz as especificidades para trazer a realidade das pessoas, a PEC da reforma tributária, ficou agora para esse ano. Agora vamos, eu e você e eu aqui. Primeiro aspecto. As duas bancadas principais do Congresso Nacional vão se proteger e vão se aliar. Até porque existe uma conurbação entre elas. O que é isso, André? Quando um município com outro município se mistura tanto, um município com outro município, que fica tudo junto. Aí você não sabe onde é a cidade X, onde é a outra cidade. É porque houve a conurbação, as cidades se encontraram. Então, a bancada evangélica com a bancada ruralista, ela é conurbada. Você não sabe onde uma termina ou onde a outra começa, porque elas estão juntas. E são as duas maiores bancadas do Congresso Nacional. Significa o quê, Andréia? Que o povo votou nesse povo. Pegou o código? Que o povo elegeu as duas maiores bancadas, que é a bancada evangélica e a bancada ruralista. Significa dizer que vai ser aprovado? Eu te pergunto. Vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? Hum, Hein? Eu já posso te dizer que a maior bancada de deputados federais do PL, bolsonarista, de Bolsonaro, de Valdemar Costa Neto, apoia as duas bancadas, a bancada rural e a bancada evangélica. A segunda maior bancada no Senado do PL também apoia. Eu te pergunto, vai ser aprovado ou não vai ser aprovado? André, mas isso é um tapa na cara da sociedade brasileira. Verdade. Mas quem colocou esse povo lá? Foi o povo brasileiro, que votou, que escolheu, que elegeu. Pegou o código? Aí, o que que vai acontecer? No frigir dos ovos, eu não estou aqui para passar mel no bigode do gato. E eu estou aqui para falar o que eu tenho para falar. Eu sei que tem gente que não vai gostar, mesmo progressista e de esquerda, mas eu vou ter que falar. Que eu não estou aqui para enganar ninguém. E eu sou Lula até o final. Para mim, Lula tem que ser tetra em 2026. Mas nem por isso eu vou deixar de falar o que ocorre de fato e de verdade nos bastidores da política. Aí o que que vai acontecer? Diante desse contexto que eu acabei de explicar para você, as duas maiores bancadas, ruralista e evangélica, qual vai ser o posicionamento do governo em cima disso? Ah, André, vai falar, não, não vai, isso não pode ser aprovado. Vai. Se o governo fazer isso, o governo não aprova absolutamente nada no Congresso Nacional. Porque, vou repetir, é as duas maiores bancadas. Não aprova nada. Tô mentindo? Não tô mentindo. Então, qual que vai ser a estratégia do governo, Andréia? É, meu querido, vai ter que sentar e conversar.
Eu governo, eu preciso aprovar isso, 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 preciso aprovar aquilo. Para que o meu governo realmente tenha efetividade. Vai ter que sentar e conversar e negociar. Tanto que é assim, que eu não sei se você percebeu no discurso de Glauber Braga, que ele falou que tem que ter coragem para falar não. Mas eu entendo o Glauber Braga falando isso. Por quê? Porque ele não é governo. Governo no sentido de ter que administrar esse Brasil, onde você, presidente, não governa sozinho. Esse é o presidencialismo de coalizão. Lula vai ter que tirar o maior proveito possível desse interesse da bancada evangélica e ruralista. Vai ter que tirar o maior proveito possível. Porque resistir a isso é nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Por quê, André? Porque o povo colocou esses ali eleitos deputados e senadores. E Lula não governa sozinho. Mas aí é difícil, André, é muito difícil, você não tem ideia. Enquanto o povo não aprender a votar, se o eleito para a presidência é um governo progressista, de esquerda, a maioria dos deputados e senadores tem que ser também, para que o governo possa governar tranquilo. Senão vai ter que ficar sentando e negociando e fazendo concessões de situações que nós sabemos que não tem concordância. Mas se bater, vai perder. Isso significa o quê? Que as propostas e os projetos e o programa que o governo que foi o vitorioso nas eleições não será realizado. E eu vou repetir para vocês. Esse ano é o ano mais importante de qualquer governo, seja do prefeito, seja do governador, seja do presidente da República. É um ano antes do pleito eleitoral. Ele tem que aprovar tudo que ele tiver que aprovar para ser concretizado notadamente no ano que vem, agora, no ano anterior. No que tange especialmente programas sociais, a atendimento às pessoas mais vulneráveis. É agora. 2026, ano de eleição, não pode. Por isso que Bolsonaro, eu sempre explico para vocês isso, sempre tem gente nova aqui. Esse foi um dos motivos pelos quais Bolsonaro foi considerado inelegível. Compra de votos. Ele criou benefícios que não poderiam ter sido criados sem estar no orçamento um ano antes, sem ter sido aprovado um ano antes pelo Congresso Nacional. Senão caracteriza compra de votos. Entendeu, meu querido? Agora, é claro que o Supremo pode barrar. Se o projeto for inconstitucional, vai haver a provocação e o Supremo pode barrar esse tipo de situação? Pode. Agora, tem outra coisa que pode barrar. Sem desgaste para o governo. O que, Andréa? Rede social. Como conseguiu parar, em certa monta, a PEC das praias, da privatização das praias? Como conseguiu parar, em certa monta, o PL do estrupador? Então, as redes sociais também têm um grande poder em toda essa baila política. Só que tem muita gente que não quer se desgastar. Tem gente que não tem coragem de curtir uma live como essa. Tem gente que não tem coragem de comentar. Tem gente que não tem coragem, muito menos, de compartilhar. E não adianta, meu querido. O nosso engajamento, ele é orgânico. O que é isso, André? Engajamento orgânico? É você e eu e você. Se você não tiver engajado, não curtir, não comentar, não compartilhar, o YouTube não vai entregar minha live para ninguém, não. Por quê? Porque gosta de uma fofoca. Adoro uma fofoca, adoro uma teoria de conspiração, adoro uma mentira. Aí viraliza. Aí pega que nem carrapato. Mas nós aqui, se não tiver o orgânico, você não vai. Então a rede social também tem esse poder muito grande
de barrar situações vergonhosas e vexatórias como essa cena e essa novela que nós vamos ver agora, assim que voltar. Vai estar embutido toda essa situação. E eu vou estar aqui para mostrar tudo para vocês. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os hipócritas de plantão. Porque ele aqui sugeriu e supôs que vai ser cobrado sobre transação de Pix, e não é verdade. E eu vou repetir novamente porque eu acho que é importante. Eu, sinceramente, eu não sou contra imunidade para entidades religiosas. Desde que se exija uma contrapartida, que ela mostre o trabalho social relevante para a sociedade, para a comunidade. Porque muitas entidades religiosas prestam trabalhos de grande relevância social para a sociedade. De reinserção de encarcerados, de ressocialização de encarcerados, de defesa das mulheres, ajudando as pessoas a deixarem o vício. Uma série de situações que eu acho que essa é a missão das entidades religiosas. E não entrar em politicagem, por tomar lá da cá, para mamata, para fazer dos templos religiosos os balcões de negociata. Você pegou o código? Pois é, meu querido. Então isso tinha que haver, só que o Congresso não tem coragem nem de exigir nada, nenhuma contrapartida. E só cede, só cede, só cede. Por quê? Porque é uma das maiores bancadas evangélica dentro do Congresso Nacional. Por quê? Porque o povo votou. O povo votou. Bota, meu querido, minha querida. É sem anistia, queremos justiça, somos resistência. E você é a nossa extensão, é a minha extensão aqui. Você é o meu megafone. Quando você curte, quando você comenta, quando você compartilha, o YouTube indica a live para mais pessoas. Se você não fizer isso, não vai ter indicação nenhuma. E nós não vamos derrubar mentiras, não vamos envergonhar as fake news e não vamos derrubar as máscaras dos factoides, dos fascistoides e da horda bolsonarista de milícia digital que continua nas redes sociais propagando muita mentira, muita fake news. Tudo em nome da tal liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão para o cometimento de crimes. Ponto. E nós estamos aqui exatamente para isso. Então, dá aquela paradinha, curte a live, comenta e compartilha. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Sem anistia, Bolsonaro na papuda. Beijo no seu coração, até a próxima live, se cuida. Tchau, tchau.